Fala aí, meus queridos alunos, tudo na paz? Tudo tranquilo? Bom, a gente vai continuar o estudo da termologia nessa aula, uma aula mais teórica sobre um complemento, na verdade, sobre as mudanças de fase, principalmente o estudo do diagrama de fases. É um tema legal, um tema que cai bastante aí nos vestibulares, é um tema bem prático, tá joia? Então vamos lá, bons estudos aí para vocês. Bom, o que é o diagrama de fases? Pessoal, o diagrama de fases é um gráfico, pressão em função da temperatura, que mostra, dependendo do par de valores, né, pressão e temperatura, a fase na qual se encontra a substância. Então veja no desenho que nós temos três curvas. Essa curva verde, uma curva azul e uma curva vermelha. Ela está limitando três regiões. Veja bem, essa primeira região maior, essa outra região e uma região aqui embaixo. Se eu pego um determinado par ordenado, por exemplo, uma pressão e uma temperatura que se encontra nessa primeira região, eu sei que a substância está no estado sólido, tranquilo? Essa outra região, os pares ordenados pressão e temperatura dessa região significam que a mesma substância se encontrará no estado líquido. E essa última região, por fim, no estado de vapor. Entender a lógica disso? Nós acostumamos, por exemplo, que a temperatura de fusão da água, do gelo, é 0 graus Celsius. Mas a gente sempre comenta, é 0 graus Celsius a pressão de 1 atm. Se for uma outra pressão, eu posso ter gelo ou sofrer a fusão em outras temperaturas. Então, para isso que serve o diagrama de fase. Entendeu? Então, repetindo, ó, o par ordenado pressão e temperatura é que vai determinar que estado a substância estará. Essa região, estado sólido, qualquer par ordenado nessa região indica que ela vai estar no estado líquido e aqui no estado de vapor. Essas curvas têm nome simples, ó. Essa curva, ela separa sólido de vapor, por isso ela é uma curva da sublimação. Essa curva azul, curva da fusão, está separando o sólido para líquido. E essa vermelha, líquido para vapor, vai ser a curva da vaporização. Tranquilo? Qualquer ponto, qualquer par ordenado exatamente em cima dessas curvas indicam que é a temperatura de mudança de estado físico. Por exemplo, esse pontinho aqui, ó, indica que é essa pressão e essa temperatura indica então que a substância está a ponto de fusão ou de solidificação. Tranquilo, galera? E qual seria a regra geral disso? Nós temos alguns pontinhos importantes aqui, ó, o ponto triplo e o ponto crítico, que eu vou explicar para vocês na próxima tela. Mas a regra geral aqui é o seguinte, veja, a temperatura de mudança de estado aumenta com o aumento da pressão. Então, vocês estão vendo que todas as curvas vão pegar a curva da fusão? Se eu pegar esses dois pontos distintos aqui, ó, tá acompanhando o laser? Um ponto mais baixo. Aí, de repente, eu vou pegar um ponto mais alto. O que aconteceu? Aumentou a pressão. Se aumenta a pressão, vai aumentar a temperatura de mudança de estado. Tranquilo? Isso a gente vê claramente, por exemplo, com a água. No caso da água, qual é a temperatura que você sabe que a água ferve? A gente grava 100 graus Celsius, mas 100 graus Celsius é a pressão de 1 atm. Então, vamos imaginar 1 atm aqui, ó, exatamente 1 atm, vamos supor que a temperatura é 100. Se eu aumentar um pouquinho a pressão, para, por exemplo, 1.2, 1.3 atm, a temperatura de vaporização já não vai ser mais 100. Você vai dificultar a vaporização e, por isso, a temperatura será maior. Tranquilo, pessoal? Então, regra geral, a temperatura de mudança de estado aumenta com o aumento da pressão. Existe uma exceção que vocês verão daqui a pouquinho. Vamos lá, peguei o mesmo desenho e esse slide é para você aprender o que significam esses pontos, o ponto crítico e o ponto triplo. O ponto triplo é muito legal, muito interessante. O ponto triplo é um par de valores de pressão e temperatura que indica que a substância está nos três estados simultaneamente. Olha só que legal, em equilíbrio térmico. Então, se você pegar, por exemplo, a água, que tem uma determinada pressão, determinada temperatura. Se tiver exatamente na região do ponto triplo, você tem água líquida, água no estado sólido, ou seja, o gelo, e vapor de água, tudo em equilíbrio térmico. Mas é uma condição
visualizada apenas em laboratório. A pressão para que isso ocorra é uma pressão muito baixa, mas é muito interessante. Então, vocês entenderam o que é o ponto triplo? Ó? É caracterizado, então, por um par de valores, pressão, temperatura, na qual coexistem, isso é importante, em equilíbrio térmico, as fases sólida, líquida e gasosa. No caso da água, olha só como é que é baixo. A temperatura é quase 0 graus Celsius, mas a pressão é muito pequena, 4,58 milímetros de mercúrio. Para você lembrar, a pressão atmosférica ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Então, para que isso ocorra, é uma pressão muito baixinha. Mas eu consigo, então, visualizar água, gelo, água líquida, água, vapor, tudo em equilíbrio térmico, desde que seja respeitado esses dois valores aqui de pressão e temperatura. Tranquilo? O outro ponto é o ponto crítico. O ponto crítico é o seguinte, ó. Tá vendo que a curva da vaporização tem um limite superior? E esse limite nós então entendemos aqui uma temperatura que é chamada de temperatura crítica. Acima dessa temperatura não é possível, através de uma compressão isotérmica, produzir a liquefação. Então é assim, vamos pegar esse par ordenado aqui, ó. Se eu apenas aumentar a pressão mantendo a temperatura constante, então vamos pegar a temperatura aqui, constante, e agora eu vou apenas aumentar a pressão. Tuf, 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 tuf. Opa, chegou na curva da vaporização. Se eu continuar aumentando a pressão, vixe, eu consegui produzir líquido, tá vendo? Eu consegui a liquefação através de uma compressão isotérmica. Se você conseguiu fazer isso, isso é o estado de vapor. Acima da temperatura crítica, você não consegue mais fazer isso. Através de uma compressão isotérmica, produzir liquefação. Tranquilo? É isso que diferencia essas duas regiões e alguns autores chamam esse vapor que não consegue liquefazer por esse processo, chama de gás. Então, para nós, o gás vai ser o vapor acima da temperatura crítica. Entenderam então os dois pontos, pessoal? São dois pontos importantes aí do diagrama de fases. Pessoal, agora vamos estudar o diagrama de fases exclusivamente para a água, que é muito perguntado, porque no da água tem uma exceção. Algumas substâncias, como água, ferro, bismuto, antimônio, mas lógico que será perguntado da água. Qual é a diferença que vocês estão percebendo do diagrama de fases geral? Apenas essa curva aqui, ó, a curva da fusão, tá vendo? Enquanto todas as curvas aumentavam a pressão, aumentava a temperatura de mudança de estado. Agora, na curva da fusão, o que está acontecendo? Vamos pegar dois pontinhos aqui, ó, vamos acompanhar a curva? Acompanha comigo, ó. Se eu aumentar a pressão, eu estou agora diminuindo a temperatura de mudança de estado físico. Então, essa é a exceção. A temperatura de fusão diminui com o aumento de pressão. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar o gelo novamente. Ó. Qual é a temperatura que você lembra que ocorre a fusão? A gente grava muito 0 graus Celsius. Só que se eu imaginar a temperatura zero aqui, ó, eu tenho que imaginar a pressão de 1 atm, a pressão normal. Tranquilo? Agora, se eu aumento a pressão, se eu pego o gelo a zero, e se eu aumentar a pressão sobre ele, eu vou diminuir a temperatura de mudança de fase. Então, ele não vai sofrer fusão a zero mais. Ele vai sofrer fusão a uma temperatura de -2, -3, tranquilo? Isso que significa, então, essa curva invertida da fusão. Então, mais uma vez, ó, a temperatura de fusão diminui com o aumento de pressão. Legal? E aí temos uma experiência bacana feita por um cara chamado Tyndall, experiência de Tyndall, que vocês vão ver no próximo slide. A experiência de Tyndall é conhecida como experiência do regelo. Olha só o que esse cara apronta. Ele coloca aqui dois blocos, dois pesos ligados por um fio e coloca na parte superior de um grande bloco de gelo. Mas ele percebe que esse fio vai atravessando o gelo, até atravessar totalmente o bloco de gelo. E a hora que você olha por cima, o gelo não está cortado, está solidificado novamente. Então, o que aconteceu? Bom, você lembra aqui, olha o diagrama de fases da água. A hora que a gente aumenta a pressão, você diminui a temperatura de fusão. Então, vamos supor que esse gelo está a -2 graus Celsius. O acréscimo de pressão
determinado por esses pesos, né, aqui na região do fio, diminuiu a temperatura de fusão. Então, quer dizer que o gelo, mesmo estando a -2, ele vai sofrer a fusão e vai derreter. Então, logicamente, o fio desce, né? Ele é mais pesado, vai para baixo. Mas na hora que ele desce, o que acontece em cima? Volta a pressão normal. Então, a água que está a -2 se solidifica novamente, porque voltou a pressão normal. E assim sucessivamente o fio vai deslizando e cortando o gelo. Muito legal, né? Isso é conhecido como experiência do regelo e é uma experiência famosa, muito perguntada nos vestibulares. Então vamos lembrar aqui, ó, de novo. O acréscimo de pressão no contato fio-gelo diminui a temperatura de fusão e produz o derretimento do gelo sobre o fio. Moçada, é o mesmo exemplo dos patinadores no gelo. Quando o patinador passa no gelo com aquela lâmina, o que acontece? Aquele acréscimo de pressão imediatamente derrete o gelo. Só que na hora que o patinador passa um pouquinho, o que acontece? O gelo solidifica novamente. Legal, né? Outro exemplo bacana é a panela de pressão. Vamos lembrar aqui do diagrama de fases. E você sabe que a água sofre uma vaporização exatamente a 100 graus Celsius. Mas 100 graus Celsius a pressão é de 1 atm. Então vamos imaginar esse pontinho aqui, ó, 1 atm, 100 graus Celsius. Para que serve a panela de pressão? Justamente para aumentar a pressão aqui em cima do alimento. Então, se você aumentar a pressão sobre a água, vamos aumentar a pressão para 1,2 atm. A temperatura de vaporização vai aumentar. Então, em vez da água ferver a 100, ela começa a ebulir, começa a ferver a 110, a 120 graus Celsius, deixando o alimento imerso em água uma temperatura maior. Por isso que cozinha mais rápido. Tranquilo? Quando você tem exemplos, né, de pessoas no alto de montanha, é muito difícil cozinhar o alimento, porque é o contrário. Ó, se você pegar uma pressão muito baixa, a temperatura de ebulição vai diminuir. Então, no alto das montanhas, se a pressão for 0,6, 0,7 atm, a temperatura de ebulição vai ser 70, 75 graus Celsius. Ou seja, a água vai ficar numa temperatura baixa, o alimento, né, imerso na temperatura baixa, e vai demorar o cozimento. Então é essencial o uso da panela de pressão nessas regiões. Legal? Entender o uso da panela de pressão? Serve para aumentar a pressão sobre a água. E aumentando a pressão, a água sofre ebulição numa temperatura maior. Legal? Bom, pessoal, e tem alguns termos, né, usados em mudanças de estado, que são estudados, são aprofundados nas aulas de química. Mas se você perceber algum termo desse, algum exercício de física, ó, é bem tranquilo. O que seria sobrefusão? É uma maneira de equilíbrio, na verdade é um equilíbrio instável. Né? A sobrefusão é quando você tem um líquido que está numa temperatura baixa, na verdade uma temperatura menor que a sua temperatura de solidificação. Então pensa, por exemplo, a água. A gente sabe que na pressão normal, ela solidifica a 0 graus Celsius. Então, por algum motivo, você tem uma certa porção de água que está a -1 grau Celsius. E ela não ainda sofreu a solidificação. Então, ela está em sobrefusão. É um equilíbrio instável. Mas qualquer perturbação que você faz no material, ele solidifica. Tranquilo? Então, é um equilíbrio instável. Assim como o superaquecimento, que é um fenômeno no qual um líquido aquecido ultrapassa sua temperatura de ebulição sem entrar em ebulição. Então, são dois termos usados aí em alguns problemas de mudança de estado. E a pressão máxima de vapor, que também é utilizado. O que é a pressão máxima de vapor de um líquido? É a pressão exercida por seus vapores quando estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Então, imagina, você tem lá no caso da panela de pressão. Então, eu começo o aquecimento, aí começa a vaporização. Aí você começa a ter lá uma certa quantidade de vapor dentro da panela. Vai chegar um momento que a pressão já é máxima, ou seja, a mesma quantidade de líquido que começa a vaporizar já começa a ter uma certa condensação. Nós chamamos então que ocorreu um equilíbrio dinâmico. Então, foi atingida a pressão máxima de vapor. Tranquilo? Mas são três termos que de vez em quando aparecem no estudo aí de alguns problemas da física, mas são mais estudados nas aulas de química. Tranquilo? O mais importante para nós é compreender, sem dúvida nenhuma, o diagrama de fase. Vamos então fazer um exemplo. Vamos fazer um exercício para a gente fechar.
Ó, o gráfico abaixo mostra o diagrama de fase de uma substância X. Considerando os dados fornecidos pelo gráfico, pode-se afirmar que a substância X. Bom, então nós temos aqui pressão, nós temos temperatura. Olha a letra A. Ao nível do mar e na temperatura de fusão do gelo, ela estará na fase gasosa. Vamos lembrar aqui no diagrama? A primeira providência que você faz, ó, sólido, líquido, vapor. Identificar as regiões onde cada par ordenado vai indicar uma determinada fase. Veja que esse diagrama é da maioria das substâncias. Se fosse água, né, essa curvinha da fusão seria para o lado contrário, aqui é a única exceção, ok? Mas vamos lá. Vamos procurar aqui, o que seria o nível do mar? Pressão de 1 atm, ó. Então eu já risquei aqui, ó. Esse risquinho aqui foi eu que fiz, ó. Tá? Então aqui é 1 atm. O que mais? Na temperatura de fusão do gelo, seria 0 graus Celsius, né? Então, nem cabe aqui, né? Eu fui até o limite aqui, mas seria um ponto bem para cá, ó. Dá para ver que a substância está no estado o quê? De vapor. Ele fala fase gasosa, né? Olha, não fala nada aqui sobre o ponto crítico, então não precisamos ter esse critério. Você diz, então, que ela está na fase de vapor ou na fase gasosa. Então, essa aqui, ó, já é a alternativa correta. Mas vamos ver o restante, ó. Sobre pressão de 9 atm, estará na fase sólida. Ó, 9 atm, aqui, né? Vai estar na fase sólida na temperatura de menos 20. Ó, 9, menos 20 é lá na frente, ó. Provavelmente ela vai estar na fase de vapor, tá vendo? Na letra C, pode-se sublimar abaixo de 60, então vamos pegar aqui 60, abaixo de 60 seria toda essa região. Podemos sublimar se a pressão for superior a 7. 7 está aqui, ó. Quer dizer, para sublimar, veja que a pressão tem que ser mais baixa, ó, para cortar a curva da sublimação. E na letra D ficará na fase líquida a menos 40 graus Celsius, ó, menos 40 graus Celsius, estando no pico do Everest. O pico do Everest é uma pressão menor do que a pressão atmosférica ao nível do mar, menos que 1 atm, então com certeza ela estará na fase de vapor. Tranquilo? Pessoal, espero que tenham compreendido. Vocês viram que é uma aula mais teórica, praticamente não existem cálculos, e é isso aí. É estudar agora e fazer alguns exercícios aí para vocês aprenderem de vez a análise do diagrama de fase, tá bom? Um grande abraço para vocês e bons estudos!